No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que eu fiz para ser aprovado em 4 concursos e como isso pode te ajudar na sua preparação. Quando eu comecei a estudar para concurso, uma das primeiras coisas que eu percebi era que precisava montar uma rotina fixa no meu dia a dia, estabelecendo horas para cada coisa e estabelecendo prioridades, do que era mais prioridade e do que era menos prioridade. E eu vi que se eu não conseguisse estabelecer uma rotina fixa para mim, eu não ia conseguir ter constância. Quando eu entendi isso, eu coloquei no papel os horários da minha semana, do meu dia a dia, e passei a enxergar o estudo para concurso público como uma responsabilidade, como um compromisso comigo mesmo. E isso foi o que mudou o jogo para mim. Depois que eu estabeleci a minha semana, a minha rotina fixa, diária, semanal, eu estabeleci um ciclo de estudos, dessa vez colocando as matérias. Por exemplo, se o concurso para qual eu estudar tinham 6 matérias, então eu colocaria as 6 matérias em um ciclo e iria estudando cada uma, de maneira a fechar o ciclo e retomar ele. Eu não tinha um horário fixo para estudar cada matéria em determinado dia. Por exemplo, na segunda de 7 horas vou estudar a matéria X. Não, eu estabelecia horários de estudo. A matéria que eu iria estudar naquele momento dependeria de onde eu teria parado no meu ciclo de estudos. Eu sempre tentei e ainda tento hoje estudar pelo menos 3 matérias por dia, entre 1 hora e 1 hora e 20 cada uma. Isso fazia e ainda faz que eu não fique muito tempo sem ter contato com a matéria, sem revisar a matéria, e me possibilita ir progredindo e cada vez mais solidificando o conhecimento que eu vou adquirindo com os meus estudos. Com relação a material de estudo, eu estudei na maior parte da minha preparação por PDF. Então eu abri o PDF de um lado, dividia o computador em 2 telas, na verdade dividia a tela em 2 abas, e de um lado colocava o PDF e de outro lado colocava os meus cadernos digitais, que eu aprendi a usar e vi que foi algo que transformou o meu estudo, a eficiência. Pode ser até um assunto de um vídeo futuro para vocês, o porquê eu passei a estudar com caderno digital e quais foram os benefícios que isso me trouxe. Então eu ia lendo o PDF, entendendo aquele assunto e ao mesmo tempo ia resumindo ele com as minhas palavras, do meu jeito, com a minha estrutura, com a minha formatação em tópicos, colocando cores, de acordo de um jeito que eu pudesse revisar em outras ocasiões e pudesse entender só batendo o olho, fosse me possibilitar as revisões mais rápidas daquele assunto que eu já havia estudado. Então, quando eu terminava determinado tópico de uma disciplina, eu ia fazer questões. Eu fazia muita questão e no próximo bloco também, no próximo momento de estudo da matéria, ia fazer mais questões e após o bloco de questões que eu fazia, eu sempre revisava os meus resumos que eu tinha feito anteriormente sobre aquele assunto e também sobre assuntos passados que eu já tinha estudado, fazer uma revisão rápida com uma leitura rápida dos cadernos digitais que eu tinha feito, que eu tinha produzido. E uma coisa que fez total diferença na minha aprovação e ainda faz hoje na minha preparação são os cadernos de erros. Ao fazer as questões, se eu errasse ou se eu acertasse uma questão, mas foi um chute que eu dei, eu não considerava como acerto, considerava como erro. Então já ia nos comentários, via comentário do professor, via comentário de alunos e colocava já no meu caderno de erros. Era o primeiro caderno no meu aplicativo, lá no Evernote, que é o aplicativo que eu uso para fazer os cadernos digitais. Toda vez que eu ia estudar a matéria, eu dava uma lida rápida no meu caderno de erros, para que aquilo que eu errei, nunca mais eu pudesse errar, fosse um conhecimento que iria consolidando na minha cabeça, e chegaria algum momento que eu nem precisava mais ler aquilo que eu tinha errado. E quando eu ia refazer as questões, eu começava a acertar por conta disso. Então, fazendo um breve resumo de tudo isso que eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer uma rotina para que eu tivesse responsabilidade e compromisso com o horário de estudo, que eu pudesse, toda a minha vida, pudesse, digamos, por um período, girar em torno de uma prioridade, que seria o concurso público, mas também não esquecendo de outras prioridades que a gente também tem na vida, seja a fé, seja a família. E colocar energia, ânimo e disposição naquela tarefa que eu pretendia fazer. Depois que eu estabeleci e entendi como a minha semana ia funcionar, como os meus dias iam funcionar, tendo uma maior previsibilidade, defini as matérias que iria estudar através de um ciclo de estudo e aí colocava a mão na massa. Em relação aos métodos, sempre usei majoritariamente PDF e também algumas videoaulas em alguns assuntos mais específicos, mais complicados de entender. Usava os meus cadernos digitais e para revisar muita questão, muita questão, muita questão e lidas rápidas dos meus cadernos digitais, que até hoje
eu faço isso. Então esse é o meu método, é um método que eu usei para ser aprovado em 4 concursos. Eu posso citar para vocês que foi o do TRE, unificado agora há pouco, do INSS para técnico, TRE para técnico também, o da EBSER para assistente administrativo e da Câmara Municipal aqui da minha cidade para técnico legislativo. Todos esses eu usei esse mesmo método de estudo, essa mesma lógica e funcionou para mim. Mas é como eu falei, funcionou para mim. Existem vários outros métodos, estudo reverso, estudo somente por questões, estudo só lei seca. Então você tem que entender e testar, fazer testes para ver qual método vai se encaixar melhor, que você vai mais se adaptar, e vai fazer você render mais em cada assunto e cada matéria. Porque o principal, gente, do estudo para concurso é você acertar questões. Na hora da prova, marcar a bolinha certa na alternativa. Então, você precisa se testar através das questões. E as questões que vão dizer se você está indo no caminho certo ou se você está indo no caminho errado e precisa melhorar. Então, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo se você quer que eu aprofunde em mais algum tópico específico que eu falei durante o vídeo. Aqui foi um resumo rápido do que eu fiz, de como eu fiz e de por que eu fiz cada coisa. Mas se você quiser que eu aprofunde detalhadamente cada coisa, eu mostre a tela do meu computador fazendo na prática cada coisa que eu falei, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer ajudar cada um de vocês. Então se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, se de algum jeito eu te ajudei, e acompanhar os próximos vídeos que vai vir muita coisa boa, sempre com o intuito de ajudar vocês, que todo mundo consiga aprovação, todo mundo mude de vida e tenha uma melhor qualidade de vida através do serviço público, tá bom? Então, um abraço, valeu e até a próxima.